12ª lição. Concentração. Querer é poder. Esta lição ocupa um lugar de destaque neste curso, pois a lei psicológica sobre a qual se baseia tem importância vital para todas as outras lições. Definamos, antes de tudo, a palavra concentração no sentido em que é aqui empregada. Concentração é o ato de focalizar a mente sobre um determinado desejo, até que os meios para sua realização tenham sido elaborados e empregados com êxito. Duas leis importantes entram na ação de concentrar a mente sobre um desejo determinado. Uma é a lei da autossugestão, a outra é a lei do hábito. Já que a primeira foi amplamente descrita numa das lições anteriores, daremos aqui uma rápida descrição da segunda. O hábito se origina do ambiente que nos cerca, do fato de fazer a mesma coisa, da mesma maneira, repetidas vezes, ou de formular o mesmo pensamento, incessantemente. Uma vez formado, o hábito se assemelha a um bloco de cimento que endureceu no molde. É difícil de quebrar. O hábito é a base de todo o treinamento da memória. Fato esse que podemos demonstrar facilmente tentando lembrar o nome de uma pessoa que acabamos de encontrar, repetindo esse nome muitas vezes, até fixá-la de todo na mente. Tão grande é a força da educação que podemos moldar o espírito e as maneiras dos jovens dando-lhes a forma que nos agradar, e fixando tais impressões desses hábitos que eles permanecerão eternamente. Atribuir-se atuando as raras ocasiões em que paira acima do ambiente que o cerca, o espírito humano tira dele o material com que é criado o pensamento, tornando-o fixo e armazenando no subconsciente, onde se torna parte vital da nossa personalidade, influencia silenciosamente as nossas ações, forma os nossos preconceitos e inclinações e controla as nossas opiniões. Primeiro, toleramos, em seguida, nos apredamos e finalmente aceitamos, disse já um grande filósofo, referindo-se à maneira pela qual os homens honestos chegam a perdoar o crime. De certo, ao fazer essa afirmativa, esse filósofo tinha em mente a força do hábito. O hábito pode ser comparado aos entalhes de um disco de fonógrafo, sendo a mente a ponta da agulha que os fere. Uma vez formado um hábito, pela repetição do pensamento ou da ação, a mente se acostuma a ele e segue como a agulha de um fonógrafo segue as estrias de um disco de cera, seja qual for a natureza desse hábito. Começamos, assim, a perceber a importância que há em escolher com cuidado nosso ambiente, porque o ambiente é o campo de onde se extrai o alimento para o espírito. O ambiente fornece, em grande parte, o alimento e o material com que criamos o pensamento, e é o hábito que concretiza e torna permanente esse material. Naturalmente, compreendamos que o ambiente é o total das forças que nos influenciam através de qualquer dos sentidos: visão, olfato, audição, tato e paladar. A força do hábito é geralmente reconhecida, mas quase sempre sob o aspecto pior, com exclusão do que tem de favorável. Já se disse muito bem que os homens são filhos do hábito e que o hábito é uma corda na qual, diariamente, pomos mais um fio. Finalmente, ela se torna tão forte que não podemos quebrá-la. Se é certo que o hábito se torna um tirano, que domina o homem e o leva a agir contra sua vontade, desejo e inclinação, o que é verdade em muitos casos surge naturalmente a questão de saber se o hábito não pode ser controlado pelo homem como acontece com outras forças da natureza. Se isso é possível, o homem deve então dominar o hábito e pô-lo a seu serviço, em vez de ser seu escravo e obedecer-lhe cegamente. Os psicólogos modernos nos dizem, positivamente, que o hábito pode ser dominado e posto a serviço do homem em vez de se lhe permitir dominar os atos e o caráter de alguém. Milhares de pessoas experimentaram pôr em prática esse novo conhecimento e desviaram essa força do hábito para novos canais, fazendo-o impulsionar a máquina da ação, em vez de lhe permitir arrasar as construções que os homens ergueram com trabalho e gastos, ou destruir férteis campos mentais. Um hábito é um caminho mental seguido durante algum tempo por nossas ações e, a passagem de cada uma delas, se torna um pouco mais profundo e mais largo. Se tivermos de seguir por um campo ou de atravessar uma floresta, escolheremos de preferência o caminho mais aberto, em vez do menos palmilhado. A linha de ação mental é precisamente a mesma,
é o movimento ao longo das trilhas de menor resistência, a passagem pelo atalho mais conhecido. Também os hábitos são formados pela repetição, de acordo com uma lei natural que se observa em todas as coisas animadas e mesmo, como querem alguns, também nas coisas inanimadas. Por exemplo, uma folha de papel dobrada uma vez de certo modo tende a dobrar-se da mesma maneira uma segunda vez. Todos os que trabalham com máquinas de costura ou outras peças delicadas sabem que, uma vez quebrados, esses instrumentos tendem a enguiçar sempre. Observa-se a mesma lei no caso de instrumentos musicais. Os vestidos e as luvas formam pregas de acordo com as pessoas que os usam. E uma vez formadas, essas pregas continuam a existir, conquanto repetidamente sejam passadas a ferro. Os rios e as correntes d'água abrem os seus cursos através da terra e daí por diante seguem o caminho habitual. Essas ilustrações ajudarão o leitor a formar uma ideia da natureza do hábito e abrir novos caminhos mentais. E lembremos sempre disso: o melhor, pode-se dizer o único, método para a destruição de velhos hábitos prejudiciais é formar outros que os substituam. Abramos novos caminhos mentais e veremos como os antigos se vão tornando menos distintos, até desaparecerem com o tempo. À medida que formos seguindo pelo novo atalho, ele se torna mais largo e mais fácil de ser transitado. Esse desbravamento de caminhos mentais é de grande importância e nunca será demais insistir sobre o assunto. É preciso praticar incessantemente ser um paciente desbravador de caminhos. As regras para formar os hábitos que se desejam são os seguintes. Primeiro, no começo da formação de um novo hábito, expressá-lo com força e entusiasmo. Sentir o que se pensa. Pensar que é esse o primeiro passo na formação do novo caminho mental e que há sempre mais obstáculos no seu início. Tornar esse caminho tão largo quanto possível para, na próxima vez que desejarmos segui-lo, podermos distingui-lo claramente. Segundo, conservar a atenção firmemente concentrada na abertura do novo atalho e tratar de afastar o pensamento dos antigos caminhos, sob pena de correr o risco de segui-los novamente. Esquecer tudo o que diz respeito aos velhos hábitos e concentrar-se na formação dos novos. Terceiro, seguir o mais possível pelos caminhos que se acabaram de abrir. Procurar oportunidades para fazê-lo, em vez de esperar que essas se apresentem por acaso. Quanto mais usarmos os novos caminhos, tanto mais depressa eles se tornarão fáceis de palmilhar. Fazer planos para ultrapassar esses novos caminhos mentais, desde o início da sua formação. Quarto, resistir à tentação de caminhar pelas velhas e fáceis trilhas costumeiras. Sempre que resistirmos à tentação, nos tornaremos mais fortes para uma nova resistência. Porém, de cada vez que cedermos, mais fácil será cedermos sempre, e mais difícil resistir de novo. No começo teremos de sustentar uma batalha. Esse é o momento crítico. Demonstremos, desde logo, nossa determinação, persistência e força de vontade. Quinto, tendo consciência de que delineamos bem o nosso objetivo definido, prossigamos sem medo e sem duvidar. Empunhemos com firmeza o cabo do arado e não olhemos para trás. Escolhamos a nossa meta e, em seguida, abramos amplas e claras estradas que a ela conduzam diretamente. Como o leitor já deve ter observado, existe uma íntima relação entre o hábito e a autossugestão. Por meio do hábito, um ato praticado repetidamente, da mesma maneira, tende a se tornar permanente e, dentro de certo tempo, chegamos a praticá-lo automaticamente, ou inconscientemente. Por exemplo, tocando ao piano uma peça conhecida, um artista pode ter o seu consciente ocupado com um assunto inteiramente diverso. A autossugestão é o instrumento com que abrimos um novo caminho mental. A concentração é a mão que faz trabalhar esse instrumento e o hábito é o roteiro seguido por esse caminho. Uma ideia, ou desejo, para ser transformada em termos de ação ou de realidade física, deve ser mantida no consciente fiel e persistentemente, até que o hábito comece a dar-lhe forma permanente. Voltemos agora nossa atenção para o ambiente. Conforme já vimos, absorvemos no ambiente em que vivemos o material que forma o nosso pensamento. O termo ambiente abrange um largo campo. Significa os livros que lemos, as pessoas a quem nos associamos, a comunidade em que vivemos,
a natureza do trabalho a que nos dedicamos, o país que habitamos, as roupas que usamos, as canções que cantamos e, sobretudo, o ensino intelectual e religioso que recebemos até a idade de 14 anos. O nosso objetivo, analisando essa questão do ambiente, é mostrar sua relação direta com a personalidade que desenvolvemos, e, como é o ambiente que nos dá os meios de atingir o nosso objetivo definido na vida, é da maior importância selecioná-lo ao máximo. A mente se alimenta com o que lhe damos ou com o que lhe é imposto pelo ambiente. Portanto, escolhamos o nosso ambiente, com o maior cuidado, com o fim de proporcionar à nossa mente o material apropriado para o trabalho de conseguir o nosso objetivo definido. Se o nosso ambiente não nos agrada, escolhamos outro. A primeira coisa a fazer é criar, no pensamento, um esboço perfeitamente claro e exato do ambiente que supomos nos servirá melhor para chegarmos ao nosso objetivo definido, e depois concentrar a mente sobre esse esboço até transformá-lo em realidade. Na segunda lição deste curso aprendemos que o primeiro passo a dar para a realização de qualquer desejo é criar na mente o esboço fiel e claro do que queremos conseguir. Esse é o primeiro princípio a observar quando fazemos planos para a conquista do triunfo. E se o negligenciarmos, jamais triunfaremos, a não ser por acaso. As pessoas com quem convivemos diariamente constituem uma das partes mais importantes e mais influentes do nosso ambiente e, segundo a sua natureza, podem nos fazer progredir ou retroceder. Tanto quanto nos seja possível, devemos escolher os nossos íntimos entre os que simpatizam com os nossos ideais, especialmente com o nosso objetivo definido na vida, e cuja atitude mental nos estimula entusiasmo, autoconfiança, determinação e ambição. Devemos lembrar sempre que cada palavra que ouvimos, cada vista alcançada por nossos olhos, cada impressão, em suma, que recebemos através de qualquer dos 5 sentidos, influencia o nosso pensamento tão seguramente como é certo que o sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Assim, como é possível que deixemos de ver a importância que há em controlar, tanto quanto possível, o ambiente em que vivemos e trabalhamos? Como não ver a importância que há em livros relacionados com o nosso objetivo principal definido, e em falar com pessoas que simpatizem com o nosso ideal e nos encorajem e estimulem para atingi-lo? Eis uma coincidência impressionante. A palavra americano termina por ica. Eu posso. Vivemos no que se chama uma civilização do século XX. Os cientistas concordam quanto a afirmar que a natureza levou milhões de anos para criar, por meio do processo da evolução, o nosso atual ambiente civilizado. Não podemos calcular o número de séculos que os índios viveram no continente norte-americano sem nenhum progresso apreciável no sentido da civilização moderna, tal como a entendemos. O seu ambiente era mata virgem e eles nunca fizeram uma tentativa sequer para transformar ou desenvolver esse ambiente. A transformação só se realizou depois que novas raças diferentes apareceram e lhes impuseram o ambiente de civilização progressiva em que vivemos hoje. Vejamos o que aconteceu durante o curto período de 3 séculos. Terrenos de caça foram transformados em grandes cidades e os índios adquiriram, em muitos sentidos, cultura e educação que se igualam às de seus irmãos brancos. Na 15ª lição discutimos os efeitos do ambiente do ponto de vista geral e descrevemos detalhadamente o princípio da hereditariedade, que é a principal fonte por meio da qual esses efeitos podem ser impostos à mente dos jovens. A roupa que vestimos tem a sua influência e, portanto, constitui parte do nosso ambiente. Suja e esfarrapada, deprime e concorre para diminuir a autoconfiança, ao passo que bem arranjada e de estilo apropriado, tem efeito inteiramente diverso. Um observador pode estudar uma pessoa vendo a sua mesa de trabalho, o seu escritório ou qualquer lugar em que trabalhe. Uma mesa bem arrumada indica um cérebro bem organizado. Mostre-me o estabelecimento de um comerciante e eu lhe direi se ele possui ou não um cérebro organizado, pois existe uma relação muito íntima entre a atitude mental e o ambiente físico. Os efeitos do ambiente sobre os que trabalham em fábricas,
Lojas ou escritórios são tais que os patrões vão aos poucos compreendendo a importância de criar um ambiente que estimule e encoraje o empregado. Um próspero tintureiro de Chicago conseguiu afastar inteiramente os seus competidores instalando na sala de trabalho uma pianola, aos cuidados de uma jovem bem vestida, que a fazia funcionar durante as horas de serviço. As empregadas vestiam uniformes brancos e tudo ali indicava um trabalho limpo e bem feito. Com a ajuda desse ambiente agradável ele conseguiu levantar o nível do trabalho, obter maiores lucros e pagar melhores salários do que os seus competidores. Esse exemplo nos deixa à vontade para descrever o método que o leitor deve seguir, a fim de empregar os princípios que estão, direta ou indiretamente, relacionados com a concentração. Chamemos esse método a chave mágica do triunfo. Apresentando essa chave mágica, devo esclarecer que não se trata de uma invenção ou descoberta minha. É a mesma chave que está sendo usada, de uma forma ou de outra, pelos adeptos do novo pensamento e de todas as seitas baseadas na filosofia do otimismo. Essa chave mágica constitui um poder irresistível, que pode ser usado por todos os que assim desejarem. Ela abrirá as portas à fortuna, abrirá as portas à fama e, em muitos casos, abrirá as portas à saúde. Ela abrirá ao leitor as portas da educação e o tornará apto para vários mistérios. Ela agirá como uma senha para qualquer situação que possa alcançar na vida. Com a ajuda dessa chave mágica abriremos todas as portas secretas que levaram às grandes invenções do homem. Com o seu mágico poder, todos os grandes gênios do passado foram aproveitados. Suponhamos que o leitor seja um empregado doméstico e deseje conseguir uma situação melhor. A chave mágica o ajudará a atingi-la. Utilizando-a, Carnegie, Rockefeller, Riemann, Morgan e inúmeros outros do mesmo tipo conseguiram acumular imensas fortunas. Ela abrirá as portas das prisões e transformará ruínas humanas em seres úteis e dignos de confiança. Ela transformará a derrota em triunfo, a desgraça em felicidade. Qual é essa chave mágica? Perguntará o leitor. E eu responderei em uma palavra que é concentração. Deixe-me definir agora concentração, no sentido em que a empregamos. Antes, porém, quero que o leitor compreenda que não me ocupo de ocultismo, embora admita que todos os cientistas falharam ao tentar explicar os estranhos fenômenos produzidos com a ajuda da concentração. Concentração, no sentido em que a palavra empregada aqui, significa a capacidade, conseguida pelo hábito e pela repetição, de conservar a mente focalizada sobre um assunto, até que se esteja perfeitamente familiarizado com ele, chegando a dominá-lo. Significa a capacidade de controlar a atenção e ocupá-la com um determinado problema até solucioná-lo. Significa a capacidade de abandonar os hábitos dos quais queremos nos libertar e a capacidade de formar novos hábitos, mais agradáveis. Significa completo autocontrole. Em outras palavras, concentração é a capacidade de pensar como desejamos pensar, de controlar os nossos pensamentos e dirigi-los para um fim determinado, de organizar o nosso conhecimento num plano de ação. É claro que, concentrando o pensamento num objetivo definido na vida, teremos de reunir diversos assuntos que se ligam uns aos outros, formando o assunto sobre o qual estamos concentrados. Ambição e desejos são os fatores principais de uma concentração perfeita. Sem esses fatores a chave mágica não serve para nada. E é a razão por que tão poucas pessoas fazem uso dessa chave é que a maioria relega a ambição para segundo plano e não deseja coisa alguma em particular. Desejamos qualquer coisa, e se esse desejo for forte e razoável, a chave mágica da concentração nos ajudará a consegui-la. Cientistas eminentes nos dizem que o maravilhoso poder da prece opera através da concentração, para a consecução de um desejo profundamente enraizado. Tudo que o homem criou até hoje, antes de ser realizado, foi criado na imaginação, pelo desejo, e depois transformado em realidade pela concentração. O indivíduo que não recebe outra recompensa pelo seu trabalho, além da que vem no envelope de pagamento, é mal pago, seja qual for a quantia que o envelope contenha. Façamos agora um teste com a chave mágica.
auxiliados por uma fórmula definida. Primeiro devemos esmagar a dúvida e o ceticismo. Nenhum cético conseguiu jamais gozar os benefícios da chave mágica. O leitor deve acreditar na prova que vai fazer. Presumamos que você deseje se tornar um escritor de sucesso, um orador poderoso, um triunfante homem de negócios ou um hábil financista. Tomaremos o caso do orador como motivo desse teste. Mas lembre-se, o leitor, de que deve seguir à risca as instruções. Numa folha de papel de tamanho comum escreva o seguinte: eu me tornarei um grande orador, pois assim poderei prestar ao mundo serviços úteis e porque isso me proporcionará uma situação financeira que me dará todo o conforto material de que necessito. Concentrarei meu pensamento nesse desejo, diariamente, durante 10 minutos, antes de me recolher, e eu me levantar, pela manhã, com o objetivo de determinar o plano a seguir, para transformá-lo em realidade. Sei que posso me tornar um orador poderoso e, portanto, não permitirei que nada interfira com a minha resolução. Assinado, sublinhado. Assine o leitor esse penhor da sua palavra e comece a proceder como prometeu que faria, até que tenha obtido os resultados desejados. Eis o método a seguir. Quando tiver de fazer a sua concentração, pense no futuro, 2, 10 anos depois deste momento, e imagine que é um grande orador, o maior orador da época. Crie, na imaginação, uma renda apropriada. Imagine-se no lar que conseguiu pelo seu próprio esforço. Veja uma boa conta corrente no seu banco, para os dias da velhice. Veja-se influente devido à sua eloquência. Imagine-se gozando uma vida despreocupada e feliz. Esboce esse quadro claramente, com a ajuda da imaginação, e em breve ele se tornará a imagem belíssima de um desejo firme. Empregue esse desejo como objetivo principal da sua concentração e observe o que acontece. Agora você possui o segredo da chave mágica. Não subestime esse poder pelo fato de não lhe aparecer vestido de misticismo ou por estar escrito em linguagem acessível a todos, pois todas as grandes verdades, em última análise, são simples e fáceis de compreender ou não são grandes verdades. Faça da chave mágica um uso inteligente e unicamente para fins dignos, e ela lhe trará felicidade e sucessos duradouros. Esqueça-se dos erros que cometeu e das derrotas que experimentou. Deixe de viver no passado. Não sabe que o dia que passou não volta mais? Recomece tudo novamente. Se os seus esforços anteriores não deram os resultados esperados, e faça com que os próximos 5 ou 10 anos tragam triunfos que satisfaçam as suas mais altas ambições. Faça por si mesmo seu nome, e preste um grande serviço ao mundo por meio da ambição, desejo e esforço concentrados. Lembre-se de que querer é poder. Assim termina a chave mágica. A presença de qualquer ideia ou pensamento em nossa consciência tende a produzir um sentimento associado e a nos levar à ação correspondente. Alimentemos na consciência um desejo profundo, com a ajuda do princípio da concentração. E se fizermos isso acreditando na realização desse desejo, atrairemos, em nosso auxílio, poderes que toda a ciência do mundo não conseguiu compreender ou explicar por meio de uma hipótese razoável. Quando o leitor começar a se familiarizar com os poderes da concentração, compreenderá então a razão da escolha de um objetivo definido como o primeiro passo na conquista de triunfos duradouros. Concentre o seu pensamento na realização de um desejo profundo e firme e em breve se tornará um imã capaz de atrair, com o auxílio de forças inexplicáveis, o material necessário à realização desse desejo. A exposição desse fato prepara o caminho para a descrição do princípio que constitui a parte mais importante desta lição e talvez de todo este curso, a saber, quando duas ou mais pessoas se aliam, num espírito de perfeita harmonia, com o propósito de alcançar um determinado fim, essa aliança trará, se for respeitada por todos os aliados, poderes sobre-humanos, que parecem de natureza irresistível. Temos uma enorme vantagem sobre as pessoas que nos caluniam. Temos uma enorme vantagem sobre as pessoas que nos caluniam ou que nos fazem uma injustiça propositada, a de poder perdoá-las. Apoiando a afirmativa precedente há uma lei cuja natureza a ciência ainda não pôde determinar. O autor a tinha em mente quando expôs os conceitos relacionados com o poder do esforço organizado,
que se notará por todo este curso. Em química aprendemos que dois elementos podem ser combinados de tal maneira que o resultado dessa combinação seja um elemento novo, inteiramente diverso dos elementos individuais que agiram na combinação. A água comum, por exemplo, conhecida em química sob a fórmula H2O, é um composto formado por dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio. Mas a água não é nem hidrogênio nem oxigênio. Esse casamento de elementos dá origem à formação de uma substância inteiramente nova. A mesma lei que rege a transformação dos elementos físicos deve ser responsável pelas forças aparentemente sobre-humanas resultantes da aliança de duas ou mais pessoas, num espírito de perfeita harmonia e compreensão, para a conquista de um fim determinado. A Terra e os demais planetas são formados por elétrons. Um elétron é a menor unidade analisável da matéria e assemelha-se, pela sua natureza, ao que chamamos eletricidade, ou uma forma de energia. Por outro lado, o pensamento e o que chamamos mente são também formas de energia, e realmente são as mais poderosas formas de energia que se conhecem. O pensamento, em outras palavras, é energia organizada, e não é improvável que ele seja da mesma espécie de energia gerada por um dínamo elétrico, embora de forma muito mais organizada. Em última análise, se toda a matéria consiste em grupo de elétrons, que não são mais do que uma forma de energia que damos o nome de eletricidade, e se a mente não é senão uma forma de eletricidade altamente organizada, não parece possível que a lei que regula a matéria seja a mesma que governa a mente. E se dá a combinação de dois elementos de matéria, na devida proporção e em condições apropriadas, resulta um corpo inteiramente diverso dos elementos originais, como no caso de H2O. Não parece possível que da combinação da energia de duas ou mais mentes resulte algo totalmente diferente dos elementos que serviram para sua formação. Sem dúvida o leitor já notou a influência que exerce sobre a sua pessoa a presença de outros indivíduos. Algumas pessoas lhe inspiram entusiasmo e otimismo. A sua presença basta para estimular-lhe a mente e levá-lo a fazer grandes coisas. E isso não somente parece como é verdade. A presença de outras pessoas, pelo contrário, tende a inspirar-lhe uma espécie de depressão, uma tendência que podemos assegurar ser real. Qual seria a causa das mudanças que se operam em nós, quando estamos com certas pessoas, a não ser a combinação da sua mente com a nossa, pela ação de uma lei que não foi ainda muito bem compreendida, mas que se assemelha, se não for realmente a mesma, a lei segundo a qual a combinação de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio produz a água. Não possuo base científica para essa hipótese, mas tenho-lhe dedicado muitos anos de profunda meditação e sempre chego à conclusão de que é pelo menos uma hipótese aceitável, embora não possua meios de prová-la. Não precisamos de provas para saber que é verdade que a presença de certas pessoas nos inspira entusiasmo, enquanto a visão de outras nos deprime. Assim sendo, é lógico que as pessoas que nos inspiram e despertam em nossa mente uma atividade maior nos dão maior poder de realização, ao passo que aquelas que nos deprimem e diminuem a nossa vitalidade têm sobre nós efeitos opostos. Podemos compreender isso sem o auxílio de qualquer hipótese e sem outras provas além da nossa experiência. Voltemos à afirmação anterior. Quando duas ou mais pessoas se aliam, num espírito de perfeita harmonia, com o propósito de alcançar determinado fim, essa aliança trará, se for respeitada por todos os que a compõem, um poder sobre-humano, que parece de natureza irresistível. Estude o leitor cuidadosamente a parte em itálico do parágrafo precedente, pois aí encontrará a fórmula mental que, se não for fielmente observada, destruirá os efeitos do conjunto. Um átomo de hidrogênio mais um átomo de oxigênio não produzirão água, assim como uma aliança formal, não animada do espírito de perfeita harmonia, não poderá produzir poderes sobre-humanos irresistíveis. Lembro-me de uma família de montanheses que por mais de 6 gerações tem vivido na parte montanhosa do estado de Kentucky. Geração após geração, os membros dessa família se sucediam sem nenhum desenvolvimento notável, do ponto de vista mental, cada geração seguindo os passos dos seus predecessores. Tiravam sustento do solo e, tanto quanto sabiam ou queriam saber,
O universo consistia naquele pequeno território conhecido como o Condado de Letcher. Casavam-se estritamente no próprio clã e na sua comunidade. Finalmente, um dos membros da família desviou-se do rebanho, por assim dizer, e casou com uma mulher bem educada, originária do vizinho estado da Virgínia. Essa senhora era o que se pode chamar uma pessoa ambiciosa e empreendera que o universo se estende para além da fronteira do condado de Letcher, ou que incluía pelo menos todos os estados do sul. Ela ouvira falar em química, botânica, patologia, biologia, psicologia e muitos outros assuntos importantes no campo da educação. Quando os filhos chegaram à idade da razão, ela lhes falou sobre isso, e eles, por sua vez, começaram a mostrar um profundo interesse por essas questões. Um dos seus filhos é hoje presidente de um grande instituto de educação, outro, um eminente advogado, e o terceiro, é um médico conhecido. O marido, graças à influência da mulher, é um ótimo cirurgião dentista e o primeiro da sua família, em 6 gerações, a romper com a tradição que manietava sua gente. A fusão da mente da esposa com a sua deu-lhe o estímulo necessário e inspirou-lhe a ambição que ele jamais conheceria sem sua influência. Durante muitos anos estudei a biografia daqueles a quem o mundo chama de grandes homens, e parece-me mais do que uma simples coincidência o fato de que, em cada caso, a pessoa verdadeiramente responsável pelo triunfo ficasse em segundo plano, atrás da cena, pouco conhecida do público. Em geral, esse poder oculto é uma esposa paciente, que estimula o marido e o leva a grandes realizações, como no caso que acabei de contar. Henry Ford é um dos modernos milagres da nossa época, e duvido que os Estados Unidos ou qualquer outro país tivesse jamais produzido um gênio industrial semelhante. Se os fatos fossem conhecidos, e talvez o sejam, eles atribuiriam as realizações fenomenais de Ford a uma mulher de quem o público quase não ouviu falar, a senhora Ford. Ouvimos referências às realizações e à imensa fortuna de Ford e o imaginamos dotado de uma espantosa capacidade. Ele a possui, sem dúvida. Mas se não for a influência modificadora da esposa, que com ele cooperou durante todos os seus anos de luta, num espírito de perfeita harmonia com o propósito de atingir um determinado fim, Ford não teria no seu ativo tais realizações. Lembro-me de outro gênio conhecido de todo o mundo civilizado, Thomas Edison. As suas invenções são tão conhecidas que dispensam citação. Todas as vezes que apertamos um botão para acender uma lâmpada, ou que ouvimos um fonógrafo, devemos pensar em Edison, pois foi ele quem aperfeiçoou ambos, o fonógrafo moderno e a lâmpada incandescente. Todas as vezes que formos a um cinema nos lembremos de Edison. Sem ele, esse grande empreendimento não seria possível. Mas, como no caso de Henry Ford, atrás de Edison estava uma das mulheres mais notáveis da América, sua esposa. Ninguém, exceto a família Edison e alguns dos seus mais íntimos amigos, sabe a que ponto a influência da senhora Edison tornou possíveis as realizações do marido. A senhora Edison me disse, certa vez, que uma das qualidades mais notáveis de Edison e, por assim dizer, o segredo dos seus êxitos, era a concentração. Quando Edison começava uma investigação, uma experiência ou uma pesquisa, não a abandonava antes de encontrar o que procurava e de esgotar todos os meios que o levassem a isso. Noite após noite, Edison trabalhava com tal entusiasmo que dormia apenas 3 ou 4 horas. Observe-se o que dissemos sobre os efeitos do entusiasmo, na 7ª lição deste curso. Atrás de Edison estavam 2 grandes poderes, um era a concentração e o outro era a senhora Edison. Plantemos uma semente de maçã, no terreno adequado, na época apropriada, e aos poucos surgirá dele um pequeno rebento, que depois crescerá, tornando-se uma macieira. Essa árvore não surge do solo, nem dos elementos do ar, mas de ambas essas fontes, e não há quem possa explicar a lei que retira do ar e do solo a combinação de células que constitui a árvore. A árvore não provém da pequenina semente, mas a semente é o começo da árvore. Quando 2 ou mais pessoas se aliam, num espírito de perfeita harmonia, com o propósito de atingir um determinado objetivo, esse objetivo ou desejo pode ser comparado à semente da maçã,
Como a combinação da energia de duas ou mais mentes pode ser comparada ao ar e ao solo que produzem os elementos que formam os objetivos materiais desse desejo. A força que rege a atração e combinação dessas energias da mente, como a que combina os elementos que dão origem à formação da árvore, não pode ser explicada. Mas o importante é que uma árvore nascerá de uma semente plantada em terreno e época apropriados, e que grandes realizações sucederão ao esforço combinado de duas ou mais mentes, em vista de um objetivo definido. Na 13ª lição deste curso veremos o princípio do esforço combinado levado a proporções capazes de fazer vacilar a imaginação dos que não se acostumaram a pensar em termos de pensamento organizado. Este curso é, por si mesmo, uma ilustração do princípio a que nos referimos, e o leitor compreenderá que são necessárias as 16 lições para dar uma completa descrição desse princípio. Omitir uma única dessas lições é afetar toda a estrutura do curso, assim como a perda de um elo afetaria uma corrente no seu conjunto. Já o disse de várias maneiras. É uma hipótese bem fundada que quando uma pessoa concentra o seu pensamento num determinado assunto, os fatos de natureza intimamente ligada a ele surgirão de todas as fontes imagináveis. Isso quer dizer que, quando plantado em terreno mental apropriado, um desejo firme e profundo serve de imã que atrai tudo que se harmonize com a natureza desse desejo. Oda Eumergates, de Washington, é um dos psicólogos mais competentes do mundo e se lhe reconhece, tanto na psicologia como nas ciências correlatas, a mais profunda cultura científica. Estudemos os seus métodos. Depois de ter seguido tão longe quanto possível uma linha de investigação pelos sistemas comuns de pesquisa, e de se haver munido de todos os fatos à sua disposição, o Dr. Gates toma um lápis e um pedaço de papel e espera por novas informações, concentrando o seu pensamento no assunto até que os fatos ligados a ele comecem a fluir na sua mente. Escreve esses pensamentos no papel, tal como surgem, nem ele sabe de onde. O Dr. Gates me disse, certa vez, que muitas das suas mais importantes descobertas foram feitas por esse método. Há mais de 20 anos que falei com o Dr. Eumergates sobre o assunto. Desde então a descoberta do princípio do rádio nos forneceu uma hipótese razoável para explicar esses resultados. A derrota, como uma dor de cabeça, avisa-nos de que alguma coisa está errada. Se formos inteligentes, procuraremos a causa e lucraremos como experiência. O éter, conforme se descobriu por meio dos modernos aparelhos de rádio, está em constante agitação. Ondas de som flutuam constantemente através dele, mas essas ondas não podem ser captadas mesmo a pequena distância, senão com aparelhos apropriados. Ora, parece razoável supor que o pensamento, sendo a forma mais altamente organizada de energia, está constantemente emitindo, através do éter, ondas que, como as ondas de som, só podem ser captadas e interpretadas corretamente por uma mente que se harmonize com elas. Não há dúvida de que sempre que o Dr. Gates estava no seu quarto, num tranquilo e passivo estado mental, os pensamentos dominantes em seu espírito serviam de imã que atraía as ondas de pensamento afins. Levando um pouco mais longe a hipótese, ocorreu-me muitas vezes, desde a descoberta do princípio do rádio, que todo pensamento enviado, em qualquer tempo, de maneira organizada, da mente de um ser humano, continua a existir no éter em forma de onda e está constantemente girando num círculo sem fim, e que o fato de concentrar a mente num determinado assunto, com intensidade, emite ondas de pensamento que atingem outras, de natureza semelhante, e com elas se confundem, estabelecendo, assim, uma linha direta de comunicação entre a pessoa que se concentra e os pensamentos semelhantes anteriormente postos em movimento. Ou melhor, não seria possível a uma pessoa sintonizar a média de vibração do pensamento com a média de vibração do éter, de modo que todo o conhecimento acumulado pelo pensamento organizado do passado possa ser utilizado. Tendo em mente essas hipóteses, volte o leitor à segunda lição deste curso e estude a descrição feita por Carnegie, do Mastermind, que o auxiliou a acumular sua grande
fortuna. Ao formar uma aliança de mentes cuidadosamente escolhidas, Carnegie criou, desse modo, uma das forças industriais mais importantes que o mundo já conheceu. Com algumas notáveis, e desastrosas, exceções, os homens que constituíam o Mastermind criado por Carnegie pensavam e agiam como uma única pessoa. Esse Mastermind, composto de muitas mentes individuais, estava concentrado num único propósito, cuja natureza é conhecida de todos, e particularmente dos que com ele concorriam na indústria do aço. Os que acompanharam, mesmo de longe, as atividades de Ford, terão observado, sem dúvida, que o esforço organizado foi uma das qualidades predominantes na sua carreira. Há cerca de 30 anos ele adotou uma política de standardização para o tipo geral de automóveis a construir, e manteve firmemente essa política até 1927, quando a mudança das condições do mercado obrigou a alterá-la. Há alguns anos encontrei-me com o ex-engenheiro-chefe do plano Ford, que me narrou um caso ocorrido nos primeiros dias de experiência com o automóvel Ford. Esse caso indica claramente que o esforço concentrado é um dos principais fundamentos da filosofia econômica de Ford. Nessa ocasião, os engenheiros da usina Ford estavam reunidos no escritório a fim de discutir uma proposta de mudança no desenho do eixo de retaguarda dos automóveis Ford. Ford estava por ali, ouvindo a discussão, e deixou que cada engenheiro fizesse a sua sugestão. Dirigiu-se então à mesa, tocou com o dedo no desenho do eixo proposto e exclamou: "Ouçam, o eixo que usamos serve perfeitamente para o propósito a que foi destinado. Portanto, não vamos mais mudá-lo." Voltou-se e saiu da sala. E o eixo permaneceu o mesmo. Não é improvável que o sucesso de Ford na indústria de automóveis tenha sido em grande parte devido à sua política de concentrar todos os seus esforços num único plano, com um só objetivo definido, de cada vez. Há alguns anos li o livro de Warburg, The Man from Maine, O Homem do Maine, que é a biografia do seu sogro, Cyrus H. Curtis, proprietário do Saturday Evening Post, do Ladies Home Journal e de várias outras publicações. Em todo o livro, notei que a filosofia de Curtis se baseava na concentração do esforço em apoio de um objetivo definido. Ao adquirir a propriedade da Saturday Evening Post, aventura em que gastou centenas de milhares de dólares, Curtis necessitou empregar o esforço concentrado, apoiado por uma coragem como poucos homens possuem, a fim de poder prosseguir. A Saturday Evening Post é atualmente uma das revistas mais rendosas do mundo, mas o seu nome já teria sido esquecido há muito se Curtis não tivesse concentrado a sua atenção e a sua fortuna no objetivo definido de fazer dela uma grande revista. Vimos a importância que tem o ambiente e o hábito, no que se refere à concentração. Passemos agora a falar sobre a memória, que também se relaciona com o assunto. Os processos de treinamento da memória são relativamente simples, a saber: 1. Retenção. A recepção de uma impressão por um ou mais dos 5 sentidos e o registro dessa impressão. Eis o trabalho normal da mente. Esse processo pode ser comparado ao registro de uma fotografia no filme de uma câmera Kodak. 2. Lembrança. É a recordação de impressões dos sentidos, que ficaram arquivadas no subconsciente. Esse processo pode ser comparado ao ato de procurar num fichário, até encontrar a ficha desejada. 3. Reconhecimento. É a capacidade de reconhecer uma impressão, quando ela for chamada ao consciente, identificá-la como uma duplicata do original e associá-la com a fonte de onde veio, ao ser registrada pela primeira vez. Esse processo nos torna capazes de fazer a distinção entre memória e imaginação. São esses os 3 princípios que entram na ação de lembrar. Agora tratemos da sua aplicação e determinemos o modo de empregá-los. Primeiro, quando quisermos ter a certeza de que somos capazes de nos lembrar de uma impressão anteriormente recebida, um nome, uma data ou um lugar, tornemos essa impressão vívida, concentrando nela nossa atenção, mesmo em detalhes. Um meio prático de fazer isso é repetir muitas vezes aquilo que desejamos nos lembrar, assim como um fotógrafo deve contar um tempo determinado para que a pose se fixe no visor da máquina.
Assim também devemos dar ao nosso subconsciente o tempo necessário para gravar uma impressão qualquer de que queiramos lembrar com presteza. Segundo, associemos o fato do qual desejamos recordar, com outro objeto, nome, local ou data com que estejamos familiarizados e de que nos possamos lembrar a qualquer momento, como, por exemplo, o nome do lugar onde nascemos, nosso melhor amigo, o dia do nosso aniversário, etc. Pois, ao comparar a impressão que desejamos recordar com a que temos na memória, a mente facilmente as conduz para o consciente. Não é estranho que a palavra boomerang tenha sido dicionarizada há tantos anos e que as pessoas não saibam, geralmente, que essa palavra significa uma arma que volta atrás e fere a mão que arremessou. Terceiro, repita várias vezes aquilo que deseja se lembrar, concentrando, ao mesmo tempo, a mente assim como a concentraria numa determinada hora em que desejasse acordar no dia seguinte, o que, como sabe, assegura o despertar àquela hora. A incapacidade de lembrar certas coisas, que prejudica quase todos nós, é devida a que não registramos devidamente esses fatos no subconsciente. Quando formos apresentados a uma pessoa cujo nome desejamos recordar, devemos repetir esse nome 4 ou 5 vezes, assegurando-nos, primeiramente, de que o ouvimos corretamente. Se o nome é parecido ou igual ao de uma pessoa muito nossa conhecida, associemos esses dois nomes, pensando em ambos, enquanto repetimos aquele de que procuramos nos lembrar em qualquer tempo. Se alguém nos entrega uma carta para ser posta no correio, fixemos nela o olhar, depois aumentemos o seu tamanho, na imaginação, vendo-a sobre uma caixa do correio. Registremos na mente uma carta aproximadamente do tamanho de uma porta, associando-a depois com uma caixa postal. Veremos que a primeira caixa postal pela qual passarmos nos recordará a carta que trazemos no bolso. Suponhamos que o leitor tenha sido apresentado a uma senhora chamada Elizabeth Scherer e que deseja poder lembrar-se desse nome em qualquer momento. Quando repetir o nome dessa senhora, ligue-o a uma grande tesoura, cissor, digamos de 1,5 metros de comprimento, e a Rainha Elizabeth. Observará que a lembrança da tesoura ou o nome da Rainha Elizabeth o ajudará a lembrar-se de Elizabeth Scherer. Se alguém quisesse lembrar-se do nome de Lloyd Kate, seria bastante repetir esse nome várias vezes, associando-o com o de Lloyd George do Teatro Kate, nomes que poderia recordar a qualquer momento. A lei da associação é a mais notável qualidade de uma memória bem treinada e, contudo, é uma lei bem simples. Tudo o que temos a fazer para poder usá-la é registrar o nome daquilo que desejamos lembrar, juntamente com o de uma coisa que poderemos recordar a qualquer momento. A sua lembrança nos trará à memória a visão da outra. Há cerca de 10 anos um amigo deu meu número do telefone da sua residência, em Milwaukee, em Wisconsin. E embora eu não tivesse tomado nota, recordo-me dele perfeitamente. Eis o modo pelo qual eu arquivei no subconsciente o número: era Alaqueviel 2651. No momento em que ele me deu esse números, estávamos na estação da estrada de ferro, diante do lago Michigan, e eu usei o lago, Lake, como objeto ao qual associar o ramal telefônico. Aconteceu que o número do telefone era formado pelas idades de meu irmão e de meu pai, que tinham então, respectivamente, 26 e 51 anos. Portanto, para lembrar-me do ramal e do número daquele telefone bastava que eu pensasse em meu irmão, em meu pai e no lago Michigan. Um dos meus conhecidos começou a sofrer do que se chama comumente uma memória falha. Ele estava se tornando distraído, incapaz de lembrar-se das coisas. Leiamos o que ele vai contar, com as suas próprias palavras, e a maneira pela qual venceu essa limitação. Tenho 50 anos. Sou, há 10 anos, chefe de um departamento numa grande fábrica. No início, meu trabalho era fácil, até que a firma teve uma rápida expansão nos seus negócios, o que aumentou consideravelmente as minhas responsabilidades. Muitos dos jovens que trabalhavam no departamento que eu dirigia eram ativos e hábeis, e pelo menos um deles tinha o olhar fixo no meu emprego. Eu havia chegado à idade em que se deseja conforto e, estando naquela empresa havia muitos anos,
Pensei que poderia trabalhar com menos afinco. O efeito dessa atitude mental foi quase desastroso para o meu cargo. Há cerca de 2 anos notei que o meu poder de concentração começava a enfraquecer e que o meu trabalho se tornava enfadonho. Descuidei-me da correspondência e olhava com horror para a enorme pilha de cartas que precisavam de resposta. Sentava à minha mesa, mas a minha mente divagava por outras regiões. Outra circunstância veio mostrar claramente que eu não concentrava a atenção devida no trabalho. Esqueci-me de comparecer a uma reunião dos diretores da companhia. Um dos empregados que trabalhavam sob a minha direção encontrou um grave erro numa estimativa que fiz, de um vagão de mercadorias, e, está claro, levou esse fato ao conhecimento do gerente. Essa situação começou a me inquietar. Pedi uma semana de licença para poder pensar sobre o assunto. Estava decidido a solicitar demissão ou a descobrir o mal e remediá-lo. Depois de alguns dias de séria introspecção, numa vilegiatura na montanha, convenci-me de que o que se dava comigo era um caso típico de distração. Faltava-me concentração, e as minhas atividades físicas e mentais, no escritório, se tornavam desordenadas. Tornava-me negligente e descuidado, tudo porque a minha atenção não estava concentrada no trabalho. Quando diagnostiquei o mal, pensei imediatamente no remédio. Precisava adquirir uma série inteiramente nova de hábitos de trabalho, e tomei uma resolução nesse sentido. Numa folha de papel, tracei o esquema de um dia de trabalho. Primeiro, a correspondência da manhã, depois, as ordens a cumprir, ditado, conferência com os subordinados e trabalhos diversos. Finalmente, coloquei em completa ordem a minha mesa, antes de deixar o trabalho. Como se forma um hábito? Perguntei a mim mesmo. Pela repetição, foi a resposta. Mas tenho feito essas mesmas coisas milhares e milhares de vezes, protestou meu outro eu. É verdade, mas não o fez de maneira ordenada, concentrada, respondeu Eco. Voltei ao escritório com o espírito preocupado, mas descansado, e imediatamente coloquei em ação o meu esquema. Trabalhava com o mesmo zelo de todos os dias, e, tanto quanto me era possível, da mesma maneira. Quando a minha atenção começava a se afastar, eu a trazia de volta, rapidamente. Partindo de um estímulo mental criado pelo poder da vontade, fiz progressos na construção de novos hábitos. Dia após dia praticava a concentração de pensamento. Quando a repetição começou a se tornar agradável para mim, percebi que vencer a partida. A capacidade de treinar a memória ou desenvolver qualquer hábito desejável é questão, somente, de conseguir fixar a atenção num assunto determinado, até que a imagem correspondente esteja registrada claramente no filme da nossa mente. A própria concentração não é mais do que o controle da atenção. Podemos observar tal fato lendo pela primeira vez uma linha impressa qualquer. Se fecharmos os olhos, veremos tão claramente como se fosse na própria página. Na realidade, estamos olhando para ela, não impressa na página, mas no filme sensível da nossa mente. Se tentarmos essa experiência e ela não der resultado, será porque não concentramos bastante a atenção na linha. Repetindo a experiência, seremos finalmente bem-sucedidos. Se desejarmos aprender poesias de cor, por exemplo, conseguiremos isso facilmente experimentando fixar a atenção nas linhas com tanta firmeza que, fechando os olhos, sejamos capazes de vê-las tão perfeitamente como se elas estivessem na página do livro. Tão importante é essa questão do controle da atenção que eu me sinto impelido a acentuá-la, de tal maneira que o leitor não possa passar por ela ligeiramente. Reservei para o fim as referências a esse assunto, para fazer delas o clímax desta lição, porque considero esse ponto um dos mais importantes do curso. Os resultados extraordinários obtidos pelos que praticam o truque da bola de cristal são devidos inteiramente à sua capacidade para fixar a atenção num determinado assunto, por um tempo ininterrupto, fora do habitual. Esse truque não é mais do que atenção concentrada. Já insinuei e agora declaro aqui a minha crença de que é possível, com o auxílio da atenção concentrada, uma pessoa afinar a tal ponto o seu espírito com a vibração do éter que todos os segredos no mundo insondável e desconhecido dos fenômenos mentais chegam a tornar-se livros abertos,
que podem ser facilmente lidos. Essa é uma ideia sobre a qual vale a pena meditar. Sou de opinião, e não sem evidências substanciais onde me apoiar, que é possível a uma pessoa desenvolver em tão elevado grau a capacidade de fixar a atenção, a ponto de captar e compreender tudo o que se passa na mente de outro. Mas isso ainda não é tudo. Nem também é a parte mais importante de uma hipótese a que cheguei. Depois de muitos anos de cuidadosas pesquisas, estou também convencido de que se pode dar um passo além e ir entoar com a mente universal, na qual está armazenado todo o conhecimento do qual se podem apropriar todos aqueles que adquiriram a arte de chegar a ele. A uma mente ortodoxa essas afirmativas poderão parecer muito irracionais. Porém, para o estudante, a propósito, há no mundo poucas pessoas que sejam mais do que alunos elementares nessa matéria, que abordou tal assunto com um grau qualquer de compreensão. Tais hipóteses não somente parecerão possíveis, como também absolutamente prováveis. Estão vendo aquele felizardo que conseguiu um emprego suave como o auxílio de um pistolão? Pois bem, escutemos um segredo. O destino o está esperando por ele na primeira esquina, como a sua clava, que não é coberta de algodão. Mas o leitor submeta essa hipótese a um teste. Creio que não poderá escolher melhor assunto para experiência do que o seu objetivo definido na vida. Aprenda de cor o seu objetivo definido, de maneira a poder repeti-lo sem olhar para a página escrita, e adquira o hábito de fixar nele a sua atenção, pelo menos 2 vezes por dia. Proceda da seguinte maneira: procure um lugar tranquilo, onde nada o perturbe. Sente-se, relaxando completamente o corpo e a mente. Em seguida, feche os olhos. Ponha os dedos nos ouvidos, excluindo assim as ondas ordinárias de som e todas as ondas leves. Nessa posição, repita o seu objetivo definido na vida, e enquanto isso veja-se, na imaginação, já de plena posse dele. Se parte desse desejo é a acumulação de dinheiro, como deve ser, naturalmente, imagine-se de posse desse dinheiro. Se o objetivo inclui também a posse de um lar, imagine um esboço desse lar, tal como deseja que seja na realidade. Se parte do seu objetivo na vida é tornar-se um poderoso orador, imagine-se falando diante de um grande auditório, dominando as emoções dos seus ouvintes, assim como um grande violinista maneja as cordas do seu instrumento. Como nos aproximamos do fim desta lição, há 2 coisas que o leitor precisa fazer. Primeiro, começar desde já a cultivar a capacidade de fixar a atenção, no momento que desejar, sobre um determinado assunto com a ideia de que essa capacidade, quando plenamente desenvolvida, realizará o seu objetivo definido na vida. Segundo, o leitor pode erguer o nariz para o ar e, com um sorriso cínico, dizer a si próprio bolas, fazendo assim de si mesmo um idiota. Esta lição não foi escrita com o fim de servir de argumento ou assunto de debate. O leitor está no direito de aceitá-la, inteira ou em parte, ou rejeitá-la. Nesse ponto, preciso dizer que a nossa época não comporta cinismo ou dúvida. É uma época em que se conquistaram, definitivamente, o espaço e os mares, e que nos tornou capazes de dominar o ar e transformá-lo em mensageiro que conduz o som de nossa voz a meio mundo na fração de um segundo. Portanto, não é uma época para encorajar os eternos duvidosos e descontentes. A família humana já passou pela idade da pedra, pela idade do ferro e idade do aço, e agora entra na era do poder da mente, que, em realizações estupendas, ultrapassará todas as outras eras combinadas. Aprenda o leitor a fixar sua atenção num dado assunto, a qualquer momento, pelo tempo que desejar, pois assim terá aprendido o segredo que conduz a passagem para o poder. Isso é concentração. Com esta lição o leitor compreenderá que o objetivo da formação de uma aliança entre 2 ou mais pessoas, e, portanto, a criação de um mastermind, é aplicar a lei da concentração com mais eficiência do que se fosse aplicada por meio dos esforços de uma única pessoa. O princípio a que nos referimos aqui com o nome de mastermind nada mais é do que a concentração em grupo do poder mental para a conquista de um objetivo ou fim definido. Por meio da concentração de mentes é possível alcançar maior poder, em virtude do refinamento do processo,
produzido mediante a reação de uma mente sobre a outra, ou outras. Persuasão versus força ao triunfo. Como já foi exposto de diferentes maneiras em todo este curso, é principalmente o produto de negociações harmoniosas e hábeis com outras pessoas. De modo geral, o homem que sabe levar os outros a fazerem o que ele deseja conseguirá triunfar em qualquer parte. Como um clímax apropriado a esta lição sobre a lei da concentração, descreveremos os princípios que influenciam os homens, e por meio dos quais a cooperação é conseguida, o antagonismo vencido, e a amizade desenvolvida. Os peixes não mordem isca para nos divertir. Tentemos outra vez. Mudemos a isca e continuemos. A fortuna não está presa a lugar algum. Aqueles a que invejamos podem invejar também a nossa sorte e o nosso emprego. Continuemos a pescar. A força, às vezes, consegue resultados que podem parecer satisfatórios, mas, sozinha, a força jamais construiu nem construirá um triunfo duradouro. A Grande Guerra de 1914 a 1918, mais do que qualquer outro fato na história do mundo, veio mostrar a inutilidade da força como meio de influenciar a mente humana. Sem entrar em detalhes, ou lembrar os exemplos que poderiam ser citados, todos nós sabemos que a força foi a base sobre a qual se construiu a filosofia alemã durante os últimos 40 anos. A doutrina segundo a qual a força é o direito foi julgada num tribunal mundial e universalmente condenada. O corpo humano pode ser preso e controlado pela força física, mas não se dá o mesmo com a mente. Ninguém na Terra é capaz de controlar a mente de uma pessoa normal e saudável, desde que essa pessoa saiba exercer o direito divino, controlar as suas próprias ações. A maioria das pessoas não exerce esse direito. Graças ao nosso deficiente sistema educacional, muita gente caminha pelo mundo afora sem descobrir a força que dorme na sua própria mente. Às vezes, acontece qualquer coisa, em geral um acidente, que desperta o indivíduo e leva-o a descobrir a sua verdadeira força e o meio de empregá-la no desenvolvimento de uma indústria ou de profissão qualquer. Resultado: nasce um gênio. Há um ponto no qual a mente humana cessa de se desenvolver e de investigar, a não ser que aconteça algo fora da rotina diária, obrigando a pessoa a transpor esse obstáculo. Em certas mentes esse ponto é muito baixo, em outras, muito alto. Em algumas, varia entre alto e baixo. O indivíduo que descobre o meio de estimular artificialmente o seu espírito e, elevando-o, faz com que ele transponha o ponto onde se detém a maioria das pessoas, pode estar certo de que será recompensado com a fama e a fortuna, desde que os seus esforços sejam de natureza construtiva. O educador que descobrir o meio de estimular a mente, fazendo-a elevar-se acima desse ponto onde a maioria se detém, sem que daí resulte qualquer mal, prestará à espécie humana o maior benefício que a história pôde registrar. Está visto que não nos referimos a nenhum estimulante físico ou narcótico, que podem elevar a mente por algum tempo mas, às vezes, arruinam inteiramente. Falamos aqui do estimulante puramente mental, como que provém do interesse profundo, do desejo, do entusiasmo, do amor, etc. Fatores que tornam possível o desenvolvimento do mastermind. A pessoa que chegar a essa descoberta terá feito muito no sentido de resolver o problema do crime. Podemos fazer o que quisermos com qualquer pessoa, desde que descobramos o meio de influenciá-la. A mente pode ser comparada a um largo campo, um campo muito fértil, à espera do semeador. O problema se resume na escolha da semente apropriada e em semeá-la de modo que ela germine e cresça rapidamente. Semeamos no campo do nosso espírito todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, mas o fazemos desordenadamente de maneira mais ou menos inconsciente. Devemos aprender a semear de acordo com um plano pré-estabelecido e com um desejo firme. A semente atirada ao acaso, na mente humana, produzirá uma colheita incerta. Não se pode fugir a esse resultado. A história está cheia de casos notáveis de homens que se transformaram de cidadãos pacíficos e realizadores em perversos criminosos. Há também milhares de casos em que o chamado tipo criminoso se transformou num cidadão digno e trabalhador. Em todos esses casos, a transformação teve lugar na mente da pessoa,
que por uma razão qualquer criou uma imagem do que desejava e tratou de torná-la realidade. Na verdade, se na mente humana se fotografa qualquer ambiente, condição ou objeto e se a mente é focalizada ou concentrada nesse retrato, durante o tempo necessário, com persistência, apoiada por um forte desejo, não haverá mais do que um pequeno degrau a vencer, entre o retrato e a sua realização, em uma forma física ou mental. A Guerra Mundial fez nascer na mente humana muitas tendências que corroboram o trabalho dos psicólogos na pesquisa dos processos mentais. A história que se segue, de um jovem montanhês rústico e indisciplinado, é excelente exemplo. Há 12 boas razões para justificar um fracasso. A primeira é a intenção de não fazer mais do que obrigação. E a pessoa que confessa isso poderá ver as outras 11. Se mirar num espelho. Lutou pela sua religião e agora um grande herói da Guerra Mundial. George W. Dishon constitui um romântico capítulo na história da Grande Guerra. A maneira como Alvin York, ignorante caçador de esquilos do Tennessee, tornou-se o maior herói das forças expedicionárias norte-americanas na França. York é natural de Fentress County. Nasceu e se criou entre os rudes montanheses das florestas do Tennessee. Não existe sequer uma estrada de ferro em Fentress County. Durante os primeiros anos da sua infância ele parecia possuir um caráter perigoso. O nosso herói era o que se chamava um perfeito atirador. Os seus tiros de revólver e as suas proezas com o rifle corriam de boca em boca entre os montanheses de toda a região. Um dia, uma organização religiosa armou a sua tenda na comunidade onde vivia York com seus pais. Era uma seita estranha que procurava converter os montanheses, mas os métodos do evangelho do novo culto eram cheios de fogo e emoção. Denunciavam o pecador, o caráter vil e o homem que cobiçava a propriedade do vizinho, e apontavam os ensinamentos de Cristo como um exemplo que todos deviam seguir. Alvin chega à religião. Uma noite, Alvin York deixou pasmados os seus vizinhos, sentando-se no banco dos penitentes. Os velhos mexiam-se inquietos nos seus lugares e as senhoras espichavam o pescoço, enquanto York lutava contra os seus antigos pecados. Nas sombras das montanhas do Tennessee, York tornou-se um apóstolo ardente da nova religião. Tornou-se um líder na vida religiosa da comunidade e, embora sua pontaria continuasse mortal como sempre, ninguém o temia, pois ele seguia o caminho certo. Quando as notícias da guerra chegaram àquela remota região do Tennessee e os montanheses souberam que iam ser convocados, York tornou-se sombrio e intratável. Achava que não se deviam matar homens. Mesmo na guerra, a Bíblia lhe ensinara: não matarás. Para ele, isso era coisa definitiva. Acusaram-no de recusar-se conscientemente a ir para a guerra. Os oficiais encarregados da conscrição previam dificuldades. Sabiam que a decisão de York estava tomada e eles deviam fazê-lo mudar de opinião por qualquer outro meio que não as ameaças. A guerra é como por uma causa santa. Aproximaram-se dele com uma Bíblia e mostraram-lhe que a guerra era uma causa santa, a causa da liberdade humana. Fizeram-no acreditar que homens como ele estavam sendo chamados pelos altos poderes para defender a liberdade do mundo, para evitar que inocentes mulheres e crianças fossem violadas, para fazer com que os pobres e os oprimidos também tivessem direito a uma vida digna, para dominar o dragão citado nas Escrituras e para fazer com que o mundo fosse livre, para a melhor propagação do cristianismo. Era uma luta entre as hostes do bem e as hordas de Satã. O diabo estava tentando conquistar o mundo com auxílio dos seus asseclas escolhidos, o Kaiser e os seus generais. Os olhos de York brilharam ferozmente. Suas enormes mãos se fecharam. Cerrou os dentes. O Kaiser, silvava ele. A fera, o destruidor de mulheres e crianças. Vou lhe mostrar o seu lugar. Se o encontrar um dia ao alcance do meu rifle. Acariciou o rifle. Despediu-se de sua mãe e disse-lhe que tornaria a vê-la quando o Kaiser fosse posto fora de combate. Foi para um campo de treinamento e exercitou-se com atenção e disciplina. A sua habilidade no alvo fez-se notar. Seus companheiros ficavam intrigados com os resultados que ele obtinha. Não compreendiam que um simples caçador de esquilos pudesse se tornar um excelente soldado nas trincheiras. A atuação de York na guerra está hoje registrada na história. O general Pershing
King apontou como um dos grandes heróis da guerra. Ganhou todas as condecorações, inclusive a Congressional Medal, a Cruz da Guerra da Legião de Honra. Enfrentou os alemães sem medo. Ele estava lutando para vingar a sua religião, pela santidade do lar, pelo amor das mulheres e das crianças, pela preservação dos ideais cristãos e pela liberdade dos pobres e oprimidos. Não existia em seu vocabulário a palavra medo. Sua fria ousadia pasmou mais de 1 milhão de homens e fez com que o mundo falasse sobre aquele estranho herói, Rude, filho das montanhas do Tennessee. Nada há no mundo tão contagiante como o entusiasmo. É essa a verdadeira alegoria da lenda de Orfeu. O entusiasmo faz as pedras dançarem e encanta as feras. É o gênio da sinceridade, e semelha a verdade e não conquista vitórias. Buer sublinhado. O caso do jovem montanhês mostra-nos que se ele tivesse sido abordado de maneira diferente, teria, sem dúvida, fugido à conscrição, tornando-se em consequência tão irritado contra o seu país a ponto de se tornar fora da lei, pronto para atacar na primeira oportunidade. Os que trataram com ele sabiam alguma coisa acerca dos processos de funcionamento da mente humana. Souberam lidar com York, vencendo primeiro a resistência que estava disposto o seu espírito. É por essa razão que milhares de homens, em virtude da incompreensão desse princípio, são arbitrariamente classificados como criminosos e tratados como indivíduos perigosos para a sociedade. Por meio da sugestão, esses indivíduos poderiam ter sido trabalhados de maneira tão eficiente como foi o jovem York, e transformados em pessoas úteis e produtivas. Na procura dos meios de compreensão e manejo da nossa própria mente, podemos persuadi-la a criar aquilo que desejamos na vida. Lembre-se, o leitor, de que sem uma única exceção tudo que nos irrita e desperta a nossa cólera, ódio, aversão ou cinismo, tem uma influência má e destruidora sobre nós. Nunca poderemos tirar o máximo ou mesmo atingir uma boa média de ação construtiva da nossa mente enquanto não aprendermos a controlá-la e a evitar que ela seja estimulada pela cólera ou pelo medo. Essas duas negativas, cólera e medo, são positivamente de efeito destruidor para nossa mente. E enquanto lhes dermos guarida, podemos estar certos de que colheremos resultados pouco satisfatórios e muito abaixo do que seríamos capazes de produzir. Ao discutirmos o ambiente e o ato, aprendemos que a mente do indivíduo é influenciada pelas sugestões do ambiente, que as mentes de um grupo de indivíduos em fusão se conformam com a sugestão da influência que prevalece, do líder ou figura dominadora. J. Fisk apresenta-nos uma interessante narrativa sobre a influência da sugestão mental nas reuniões dos revivalistas. Essa narrativa vem confirmar as nossas palavras. A sugestão mental no revivalismo. A psicologia moderna estabeleceu que a maior parte dos fenômenos religiosos do revivalismo são antes de natureza psíquica do que espiritual. São mesmo anormalmente psíquicos. As maiores autoridades no assunto reconhecem que a excitação mental resultante dos apelos emocionais do revivalista deve ser classificada antes com o fenômeno da sugestão hipnótica do que com o da verdadeira experiência religiosa. E os que fizeram um estudo profundo dessa matéria reconhecem que essa excitação, em vez de elevar a mente e exaltar o espírito do indivíduo, serve para enfraquecê-lo e rebaixá-lo, mergulhando-o num frenesi psíquico anormal e em excessos emocionais. Realmente, alguns observadores cuidadosos, a quem esses fenômenos são familiares, comparam as assembleias revivalistas ao divertimento público hipnótico, como um exemplo típico de intoxicação psíquica e de histerismo. Davi Starr Jordan, emérito reitor da Universidade Leland Stanford, diz: a cocaína e o álcool trazem a loucura temporária, como o revivalismo. O falecido professor William James, da Universidade de Harvard, eminente psicólogo, assim se expressou: o revivalismo é mais perigoso para a vida e para a sociedade do que o alcoolismo. É desnecessário explicar que, nesta lição, o termo revivalismo é usado na sua significação mais estrita, indicando a típica excitação religiosa conhecida pelo termo em questão, e não se aplica de modo algum à respeitável experiência religiosa mais antiga designada pela mesma palavra, que era altamente reverenciada entre os puritanos,
os luteranos e outras seitas em tempos idos. Um trabalho importante sobre o assunto assim se refere ao revivalismo. O revivalismo ocorre em todas as religiões. Quando isso se verifica, grande número de pessoas até então relativamente indiferentes às considerações espirituais, simultaneamente ou em rápida sucessão, demonstra por tais assuntos grande interesse, se altera moral e espiritualmente e age com zelo excessivo na conversão de outras pessoas. Um revivalismo maometano toma a forma de volta às estritas doutrinas do Alcorão e ao desejo de propagá-las a fio de espada. A minoria cristã do lugar em questão fica ameaçada de massacre pelos conversos. A efusão do Espírito Santo no Pentecostes produziu um revivalismo no cristianismo no seu início, seguindo-se numerosas conversões. O revivalismo sempre ocorreu embora sob outro nome desde os tempos apostólicos até a Reforma, tendo-se tratado os revivalistas, por vezes, de maneira tão pouco simpática que eles abandonaram a igreja e formaram seitas divergentes, ao passo que, noutros casos, principalmente no dos fundadores das ordens monásticas, eles foram conservados na igreja, agindo em conjunto. O impulso espiritual que levou à reforma e o que produziu a formação da Sociedade de Jesus eram, ambos, revivalistas. O termo empregado principalmente pelos protestantes, para designar um súbito aumento de atividade espiritual. O empreendimento dos Wesley e dos Whitefield, nos Estados Unidos e na Inglaterra, de 1738 em diante, era inteiramente revivalista. Desde então têm ocorrido vários revivalismos, de quando em quando, e em quase todas as seitas. Os meios adotados são as preces ao Espírito Santo, as reuniões por noites seguidas, muitas vezes prolongando-se até altas horas, e em seguida pelos impressionantes principalmente dos revivalistas leigos, e reuniões para tratar dos impressionados. Finalmente, descobriu-se que alguns dos aparentemente convertidos tinham permanecido firmes, ao passo que outros voltaram atrás, enquanto prevalecia uma tibieza proporcionada à prévia excitação temporária. Essas manifestações mórbidas são agora desencorajadas e por conseguinte tornaram-se cada vez mais raras. Para poder compreender o princípio por meio do qual opera a sugestão mental, no revivalismo, é preciso antes saber algo acerca do que se chama a psicologia das multidões. Os psicólogos sabem que a psicologia de uma multidão, considerada em conjunto, difere materialmente da dos indivíduos que a compõem. Existe uma multidão de indivíduos em separado e outra composita, no qual a natureza emotiva das unidades parece se misturar e unir. A transformação da primeira dessas multidões na segunda provém da influência de uma tensão profunda ou apelos emocionais mais fortes, ou de interesse comum. Quando ocorre essa transformação, a multidão se torna um único indivíduo compósito, cujo grau de inteligência e de controle emocional está ligeiramente acima do mais fraco dos seus componentes. Esse fato, por mais estranho que pareça ao leitor comum, é admitido pelos psicólogos mais ilustres da época e sobre ele já se escreveram muitos ensaios e livros importantes. As características predominantes dessa multidão de mente compósitas são as evidências de extrema sugestibilidade, a correspondência aos apelos da emoção, a imaginação viva e a tendência para imitar traços universalmente manifestados pelo homem primitivo. Em suma, a multidão demonstra atavismo, ou seja, a volta ao primitivismo. Na sua obra Psicologia da Mente Unida num Auditório, Dial afirma que a mente de uma assembleia que ouve um grande orador passa por um curioso processo chamado de fusão, por meio do qual os indivíduos que compõem o auditório são reduzidos a um só indivíduo, cujas características são as de um jovem de 20 anos, impulsivo, com elevados ideais, porém sem raciocínio ou vontade. O psicólogo francês Tardy é da mesma opinião. O professor Giuseppe Jastrow, no seu livro Fatos e Lendas na Psicologia, diz o seguinte: o poder do contágio mental desempenha papel importantíssimo na formação desse estado mental. O erro, como a verdade, floresce nas multidões. A luz da simpatia encontra um acolhimento nos corações. Nenhuma forma de contágio é tão insidiosa no princípio, tão difícil de deter no seu avanço,
tão certa de deixar germes que poderão a qualquer momento revelar seu pernicioso poder, como o contágio mental, o contágio do medo, do pânico, do fanatismo, da desobediência à lei, da superstição, do erro. Em resumo, devemos acrescentar ao grande número de fatores que contribuem para o engano a reconhecida diminuição da capacidade crítica, do poder de observação e raciocínio produzida pela simples formação da multidão. O doutrinador encontra facilidade em conduzir um grande auditório porque, entre outras razões, é fácil despertar a admiração e a simpatia da multidão, e mais fácil ainda fazer com que ela se esqueça de si própria e perca a sua capacidade de crítica, como que entrando num mundo de maravilha. Parece, sob certos aspectos, que o grau de crítica de uma assembleia é igual ao do seu componente mais fraco. O professor Libon, no seu livro A Psicologia das Multidões, diz o seguinte: os sentimentos e as ideias das pessoas que formam uma multidão têm a mesma direção, e as suas personalidades conscientes desaparecem. A mentalidade coletiva forma-se transitoriamente, apresentando características marcadas. A multidão tornou-se o que, na ausência de uma expressão mais apropriada, chamarei uma multidão organizada, ou, se prefere essa denominação, uma multidão psicológica. Ela é um único ser e está sujeita à lei de unidade mental das multidões. A mais chocante particularidade apresentada pela psicologia de uma multidão é a seguinte: sejam quais forem os indivíduos que a componham, ou o seu modo de vida, as suas ocupações, o seu caráter ou a sua inteligência, o fato de se terem tornado uma multidão lhes dá a posse de uma espécie de mente coletiva que os faz sentir, pensar e agir de maneira inteiramente diversa de quando estão separados. Há ideias e pensamentos que não chegam a se concretizar ou não se transformam em atos, exceto no caso de vários indivíduos formarem uma multidão. Nas grandes multidões, acumula-se a estupidez, em vez da inteligência. Na mentalidade coletiva, as aptidões intelectuais dos indivíduos e, consequentemente, as suas personalidades, se enfraquecem. As mais cuidadosas observações parecem provar que o indivíduo que integra, por certo tempo, uma multidão em movimento, cedo fica num estado especial, que mais parece o estado de fascinação em que ficam os indivíduos hipnotizados. A personalidade consciente desaparece inteiramente. A vontade e o discernimento estão perdidos. Todos os pensamentos e sentimentos se inclinam na direção indicada pelo hipnotizador. Sob a influência de uma sugestão ele empreenderá o cumprimento de certos atos, com ímpeto irresistível. Esse ímpeto é mais irresistível no caso das multidões, pelo fato de que a sugestão, sendo a mesma para todos os indivíduos, ganha força pela reciprocidade. Além disso, pelo simples fato de formar parte de uma multidão organizada, o homem desce vários degraus na escada da civilização. Isoladamente, pode ser um indivíduo oculto. Numa multidão, é um bárbaro, isto é, uma criatura agindo por instinto. Possui a espontaneidade, a violência, a ferocidade e também o entusiasmo e o heroísmo dos seres primitivos, com quem, mais tarde, tende a se assemelhar, pela facilidade com que concorda em cometer atos contrários aos seus mais claros interesses e aos seus hábitos mais arraigados. Um indivíduo numa multidão é um grão de areia que o vento leva para onde quer. Alguns homens triunfam apenas enquanto dura o estímulo alheio. Outros triunfam apesar de tudo. Escolha. O professor Davenport, na sua obra Traços Primitivos no Revivalismo, diz: a mente da multidão se assemelha de maneira estranha do homem primitivo. A maior parte dos indivíduos que a compõem pode estar muito longe das emoções primitivas em pensamento e caráter. Contudo, os resultados tendem sempre a ser os mesmos. O estímulo gera imediatamente a ação. A razão está adormecida. Um orador frio e racional tem possibilidades muito pequenas comparado com outro, hábil em despertar emoções. A multidão pensa por imagens e o discurso deve tomar essa forma para lhe ser acessível. As imagens não estão ligadas por nenhum laço natural e cada uma delas toma o lugar da outra, como as chapas de uma lanterna mágica. Segue-se daí que os apelos à imaginação têm influência dominante.
A multidão é unificada e controlada pela emoção, em vez de o ser pela razão. A emoção é o laço natural, pois os homens diferem muito menos sob esse aspecto do que intelectualmente. Também é verdade que, numa multidão de 1000 indivíduos, a quantidade de emoção existente em movimento é maior do que o total que poderia ser obtido pela soma das emoções de cada indivíduo em particular. A explicação desse fato é que a atenção da multidão está sempre dirigida, pelas circunstâncias da ocasião ou pelo orador, para certas ideias comuns como salvação, em reuniões de caráter religioso. E cada indivíduo presente a essa reunião é tomado de emoção, não somente porque essa ideia o comove, como também por causa da certeza de que todos os outros indivíduos ali presentes estão igualmente comovidos. E isso aumenta enormemente o volume da sua própria emoção e, consequentemente, o volume total da emoção da multidão. Como no caso da mente primitiva, a imaginação abriu as comportas da emoção, que às vezes pode se transformar em entusiasmo selvagem ou em frenesi diabólico. O estudioso desse assunto da sugestão verá que os membros de uma assembleia revivalista não só estão sujeitos aos efeitos da mente composita proveniente da psicologia da multidão, e por isso enfraquecidos no seu poder de resistência, como também estão sob a influência de duas outras formas muito poderosas de sugestão mental, adicionada à poderosa sugestão de autoridade do revivalista, que se exerce plenamente de maneira o que é empregada pelo hipnotizador profissional, está a sugestão da imitação exercida sobre cada indivíduo pela força combinada da multidão. Conforme observou Durkheim nas suas investigações psicológicas, a média dos indivíduos é intimada pela massa da multidão que está ao redor ou à frente e experimenta a peculiar influência psicológica exercida pelo número de pessoas contra o ser individual. A pessoa sugestionada não somente encontra facilidade para seguir as sugestões autoritárias do pregador e as exortações dos seus ajudantes, como também é arrastada para o círculo das sugestões imitativas vindas dos vizinhos, de todos os lados que experimentam e manifestam atividades emocionais. A voz do pastor a conduz, mas a sineta ao pescoço da madrinha da tropa também lhe chega aos ouvidos, e a tendência para a imitação, que faz com que uma ovelha salte porque que estava na frente assim o fez, e desta maneira até que a última ovelha tenha saltado, não necessita mais do que a força do exemplo do líder para pôr em movimento todo o rebanho. Isso não é exagero. Os seres humanos, em momentos de pânico, medo ou emoções profundas de qualquer espécie, manifestam a mesma tendência para a imitação que caracteriza as ovelhas, bem como a tendência do gado para o estouro. Não precisamos recear a concorrência dos que dizem: não me pagam para fazer isso, portanto, não o farei. Tais indivíduos nunca serão concorrentes perigosos. Mas vigiemos os que permanecem no seu trabalho até que o terminem e que fazem um pouco mais do que deles se espera, pois estes, sim, podem ameaçar a estabilidade da nossa situação. Para o estudante familiarizado com o trabalho experimental do laboratório de psicologia existe a mais íntima analogia entre o fenômeno do revivalismo e a sugestão hipnótica. Em ambos os casos a atenção e o interesse são atraídos pelo procedimento em comum. O elemento de mistério e de medo é sugerido por palavras pronunciadas ou atos cumpridos especialmente com esse objetivo. Os sentidos se cansam com os discursos monótonos feitos em tom impressionante e autoritário. Finalmente, as sugestões são postas em ação de maneira autoritária, sugestiva, familiar a todos os estudiosos de sugestão hipnótica. Os pacientes, em ambos os casos, são preparados para as ordens sugestões finais por sugestões menos importantes dadas anteriormente, como levante-se ou olhe para cá, etc. No caso do hipnotizador, e levantem-se todos os que pensam. Dessa maneira, levantem-se todos os que se sentem capazes de se tornar melhores. No que diz respeito aos revivalistas, os indivíduos impressionáveis são assim acostumados à obediência por etapas fáceis. E, finalmente, a sugestão: venha agora por aqui agora, venha. Estou dizendo que venha, venha, venha.
etc., que faz com que o sugestionado se levante imediatamente e comece a andar para frente. É precisamente a mesma na prática do hipnotismo, de um lado, e no revivalismo, do outro. Todo bom revivalista daria um bom hipnotizador, assim como um bom hipnotizador se revelaria um grande revivalista, se a sua mente fosse conduzida nessa direção. No revivalismo, a pessoa que dá as sugestões tem a vantagem de quebrar a resistência dos que ouvem, despertando seus sentimentos e emoções. Histórias sobre a influência materna, sobre lar e o céu, hinos religiosos e apelos pessoais ao passado e infância do indivíduo tendem a levá-lo a um estado emocional profundo e torná-lo mais suscetível a fortes e repetidas sugestões do mesmo tipo. Os seus sentimentos estão excitados e a vontade está influenciada pela prédica, pelos cânticos e apelos pessoais do revivalista. Por esse processo, as mais sagradas recordações sentimentais vêm ao consciente. O cântico "Onde estará esta noite o meu filho errante?" traz lágrimas aos olhos de muitos para quem a recordação materna é sagrada e é prédica sobre a vida da mãe, em perfeita felicidade, no céu, de que o filho perdido está afastado, a não ser que professe a fé. Serve para impelir muitos a ação. O elemento medo também é invocado no revivalismo não tanto quanto era antigamente, mas ainda em proporção considerável, e com maior sutileza. O medo de uma morte inesperada, como impenitente, paira sobre o auditório. Por que não agora? Por que não esta noite? Pergunta-se ao som de um hino apropriado. Como diz Davenport, é sabido que o emprego de imagens simbólicas aumenta grandemente a emoção de um auditório. O vocabulário revivalista está cheio de tais imagens: a cruz, a coroa, a legião dos anjos, o inferno, o céu. Ora, imaginação viva, sentimentos fortes e fé são estados favoráveis à sugestão tanto quanto a ação impulsiva. É também verdade que a influência de uma multidão simpática às ideias sugeridas é coercitiva e capaz de intimidar o pecador. Há um número considerável de conversões que resultam, a princípio, quase que apenas dessa forma de pressão coletiva. Finalmente, a inibição de todas as ideias estranhas é estimulada, nas reuniões revivalistas, pelos cânticos e pelos sermões. Existe, portanto, extrema sensibilidade à sugestão. Quando, a essas condições de consciência negativa da parte do auditório, acrescenta-se um orador de alto poder hipnótico, como Wesley ou Finney, ou mesmo que seja apenas uma personalidade magnética e persuasiva, como Whitefield, a influência exercida sobre certos indivíduos da multidão pode aproximar-se da normalidade ou da hipnose. Quando não se chega a isso, resta ainda, contudo, grande sugestionabilidade com que contar, embora normal. Antes de aprendermos a ser tolerantes com os que não antes de aprendermos a ser tolerantes com os que não concordam conosco, antes de havermos cultivado o hábito de dizer palavras amáveis àqueles a quem não admiramos, antes de termos formado o hábito de ver somente o lado bom dos nossos semelhantes, não poderemos ser felizes nem conseguiremos triunfar. As pessoas que demonstrem ter sido influenciadas são depois trabalhadas pelo revivalista ou por seus colaboradores. Eles tratam de anular a vontade dos indivíduos e entregá-las inteiramente ao Senhor. Dizem: dai-vos completamente a Deus, agora, precisamente agora, neste momento, ou acreditai agora e sereis salvos, ou ainda, não vos quereis entregar a Jesus, etc. Exortam-nas, chamam-nas com doçura, rodeiam-nas com os braços. Em suma, emprega-se toda a arte da sugestão emocional e persuasiva, para fazer com que o pecador se converta. Starbuck, em sua Psicologia da Religião, narra certo número de exemplos de experiências de conversão pessoal em reuniões revivalistas. Uma pessoa escreveu o seguinte: minha vontade parecia inteiramente à mercê dos outros, particularmente do revivalista. Não havia nenhum elemento intelectual. Era puro sentimento. Depois seguiu-se um período de êxtase. Fui levado a fazer o bem, e era eloquente nos meus apelos aos outros. O estado de excitação moral não perdurou. Foi seguido por um completo repúdio da religião ortodoxa. Davenport responde da maneira seguinte à asserção de que os antigos métodos de influenciar os conversos,
Numa reunião revivalista, haviam desaparecido com a teologia do passado. Dedico especial importância a esse assunto porque, ao passo que o emprego do medo irracional, na conversão, foi abandonado há muito tempo, o uso do método hipnótico ainda persiste. Ou melhor, houve o fortalecimento consciente desse método, porque o velho esteio do terror desapareceu. E não será demais acentuar que tal força não é espiritual, em sentido algum, mas antes psíquica, desconhecida e obscura. O próprio método necessita ser altamente refinado, antes de poder produzir qualquer efeito espiritual. É completamente primitivo e participa dos meios instintivos e animais de fascinação. Nessa forma descoberta e crua o felino emprega sobre o pássaro indefeso. Nessa forma descoberta e crua o felino emprega sobre o pássaro indefeso. E o mago induz sobre os crentes, na dança dos espíritos. Quando usado, como tem acontecido, sobre crianças, que são, como se sabe, facilmente impressionáveis. Ele não tem justificativa e é prejudicial, mental e moralmente, no mais alto grau. Não vejo de que maneira violentas agonias emocionais e o emprego da sugestão, na sua forma mais crua, possam prestar serviços, e, mesmo em casos de pecadores endurecidos, certamente, fazer uso desse método sobre grandes massas populares não é mais do que um erro psicológico. Nós nos prevenimos com cuidado contra os charlatães da obstetrícia, mas seria bom que fizéssemos o mesmo com a obstetrícia espiritual, cuja função é a de guia, no processo mais delicado do novo nascimento. Alguns dos que favorecem os métodos da conversão, mas que também reconhecem que a sugestão mental desempenha importante papel nos fenômenos resultantes, afirmam que as objeções similares às que sustentamos aqui não são válidas contra os métodos do revivalismo, já que a sugestão mental, como é sabido, pode ser usada tanto para fins dignos como para maus propósitos, para melhorar a vida do indivíduo ou desgraçá-la. Isto posto, essas boas pessoas argumentam que a sugestão mental, no revivalismo, é um método legítimo, uma arma de ataque contra a força do demônio. Mas esse argumento se mostra deficiente quando examinados os seus efeitos e as suas consequências. Em primeiro lugar, ele parece identificar os estados mentais e emocionais, neuróticos e histéricos induzidos por métodos revivalistas com a elevação espiritual e a regeneração moral que é o acompanhamento da verdadeira experiência religiosa. Procura colocar o falso no plano do legítimo, o pobre resplendor dos raios do sol espiritual. Ele busca elevar a fase hipnótica até a disposição espiritual do homem. Aqueles que estão familiarizados com as duas classes de fenômenos notam entre eles uma diferença tão grande quanto a que separa a água do vinho. Para mostrar em que direção sopra o vento do moderno pensamento religioso, leiamos o que se segue, transcrito do volume Religião e Milagre, de autoria do reverendo George Gordon, emérito pastor da New Old Soul Church, de Boston. Para esse fim, o revivalismo profissional, com as suas organizações, sua corporação de relatores que fazem as imagens exprimirem as esperanças dos homens bons, o sistema de advertências, a exclusão ou supressão de toda crítica, os apelos de emoção e o uso de meios que não têm relação visível com a graça e que não podem de nenhum modo levar à glória, é inadequado. O mundo espera pela visão, pela paixão, pela simplicidade e pela veracidade dos profetas. Hebreus espera a grande soberania e a energia moral do apóstolo cristão às nações. Espera o Mestre, que, como Cristo, propagará a sua doutrina num espírito elevado e num grande caráter. Embora existissem, sem dúvida, muitas pessoas atraídas a princípio pela excitação emocional do revivalismo, que depois levaram uma vida religiosa de natureza espiritual superior, também, em muitos outros casos, o revivalismo exerceu apenas um efeito benéfico temporário sobre as pessoas que se deixaram levar pela excitação, as quais, depois de passada a crise, caíram na indiferença ou incompleta aversão pelo verdadeiro sentimento religioso. A reação é por vezes igual à primeira ação. As consequências da evasão são bem conhecidas de todas as igrejas.
seguida a um revivalismo. Em outras apenas desperta uma suscetibilidade para excitação emocional, que leva o indivíduo a sujeitar-se aos estágios de conversão em cada reunião, até que se dê a evasão, depois de desvanecida a influência da massa. Além disso, é fato conhecido dos psicólogos que as pessoas levadas à excitação emocional e aos excessos revivalistas típicos se tornam depois sensivelmente mais suscetíveis do que antes aos ismos e às falsas religiões. Os que estão à mercê dos vários aventureiros e impostores pseudo-religiosos da época são os mesmos que, anteriormente, eram os mais ardentes e excitáveis conversos do revivalismo. As fileiras dos Messias, dos Elias e dos profetas da Aurora, que apareceram em grande número nos Estados Unidos e na Inglaterra, durante os últimos 50 anos, foram recrutados quase que exclusivamente entre os que já tinham experimentado o fervor revivalista nas igrejas ortodoxas. É a velha história do treinamento do paciente hipnótico. Essa forma de intoxicação emocional é particularmente maléfica para os jovens e para as mulheres. Devemos nos lembrar de que a adolescência é um período em que a mente sofre importantes mudanças. É a época da vida em que se produz o desenvolvimento da natureza emocional, sexual e religiosa. As condições desse período tornam particularmente contraproducente o deboche psíquico do revivalismo ou da exibição hipnótica. A excessiva excitação emocional, combinada com o mistério, o medo e o respeito nesse período da vida, muitas vezes resulta em condições mórbidas e anormais para o futuro. Como diz muito bem Davenport, não é tempo para o abalo do medo ou para a agonia do remorso. O único resultado de tal zelo religioso mal dirigido é tornar mais forte, especialmente nas mulheres, a tendência para a morbidez, o histerismo, a confusão e a dúvida. Há outros fatos ligados à relação íntima existente entre a excitação religiosa anormal e o desenvolvimento irregular da natureza sexual, bem conhecida dos estudiosos do assunto, e que não podem ser comentados aqui. Contudo, transcrevemos o seguinte trecho de Davenport. No período da puberdade há um processo orgânico em ação que movimenta quase ao mesmo tempo o sexual e o espiritual. Não existe prova, contudo, de que o último seja causado pelo primeiro. Mas, realmente, parece que os dois mantêm uma íntima ligação, no ponto do processo físico em que tomam direções diferentes, que nesse período crítico qualquer excitação radical de um tem influência sobre o outro. Um estudo cuidadoso dessa afirmação servirá para explicar muitas coisas que deixavam perplexas as pessoas antigamente, acerca da excitação revivalista, as reuniões em campo aberto etc. Essa influência aparente do diabo, que tanto preocupou os antigos, parece não ser mais do que o resultado de leis psicológicas e fisiológicas. Compreender isso é ter em mão remédio. Mas o que dizem as autoridades sobre o revivalismo do futuro do novo revivalismo do verdadeiro revivalismo? Deixemos que fale o professor Davenport. Acredito que se faça muito menor emprego da reunião revivalista como instrumento coercitivo para dominar a vontade e se sobrepor à razão individual. A influência das reuniões públicas religiosas será mais indireta, mais inofensiva. Ver-se-á que o hipnotismo enfraquece a alma, e não mais se imporá uma crença a um indivíduo em estado de excitação, contágio e sugestão. Os convertidos talvez sejam poucos, talvez sejam muitos. Serão avaliados não pela capacidade de hipnotizar do pregador, mas principalmente pela capacidade para a amizade, sem egoísmo, de todos os cristãos. Uma coisa porém poderemos ter como certa: os dias de efervescência e de licença religiosa estão desaparecendo. Surgem os dias de piedade religiosa inteligente e sem egoísmo. Estão raiando. Fazer justiça, ser misericordioso, seguir a Deus com humildade, tais são as provas do divino no homem. A experiência religiosa é uma evolução. Vamos do primitivo e do rudimentar para o racional e o espiritual. E, segundo São Paulo, o fruto maduro do espírito não é a sublime elevação, o lapso de inibição, mas o amor racional, a alegria, a paz, o sofrimento paciente, a bondade, a caridade, a fé, a doçura,
O controle pessoal. Aquele que hesita e recua durante o combate não é um bom soldado. É um covarde. E o próprio diabo despreza o indivíduo que tem sangue de barata. A lei da concentração é um dos mais importantes princípios que devem compreender e aplicar com inteligência a todos que experimentem com sucesso o princípio descrito neste curso com o nome de Mastermind. Os comentários precedentes, feitos pelas autoridades mais competentes sobre o assunto, farão com que se compreenda melhor a lei da concentração tal como é empregada pelos que desejam fundir as mentes de uma multidão de pessoas para que funcionem como uma única. O leitor está agora preparado para a lição sobre a cooperação, que servirá para aprofundar os seus conhecimentos dos métodos de aplicação das leis psicológicas nas quais se baseia a filosofia Lei do Triunfo.